Hoje a gente vai começar uma nova série de mensagens, porque sim, não tem um motivo, mas a gente vai começar uma série de mensagens hoje, e o tema dessa série de mensagens é evidência. E à medida que eu for falando, eu vou discorrendo mais sobre esse tema, porque evidência é uma coisa muito importante para nós. A gente faz parte do dia a dia, mas muitas vezes a gente não para pensar o quanto uma evidência é importante. E principalmente o que a Bíblia fala de evidência, né? Mas antes de tudo, vamos orar? E aí eu vou falar mais sobre isso. Vamos orar e pedir a graça de Deus sobre a mensagem de hoje. Vamos orar. Pai amado, nós entramos na Tua presença agora, ó Deus, para pedir a Tua misericórdia sobre nós. Que a Tua palavra venha de encontro aos nossos corações, ó Deus, quebrantando o nosso orgulho, destruindo o nosso ego, para que assim, ó Deus, a Tua palavra plantada em nossos corações, terra fértil, possa frutificar e multiplicar para a honra e glória do nome de Jesus. Que o Deus Espírito Santo esteja falando aos nossos corações, nos convencendo, nos fazendo entender, dando discernimento, iluminando os nossos corações, para que possamos entender claramente e crer, ó Deus, plenamente na palavra de Deus. Abençoa-nos, ó Pai, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Hoje a palavra que nós vamos compartilhar com vocês é Romanos capítulo 8, versículos 12 a 17. Então abre aí a sua Bíblia, abre o seu app, Romanos capítulo 8, versículos 12 a 17. E aí nós vamos falar de evidência. O que a Bíblia fala sobre evidência? Mas antes, vamos ler a palavra de Deus. Romanos 8, capítulo 8, versículo 12 ao versículo 17. Assim, pois, irmãos, somos devedores. Aqui é o apóstolo Paulo falando, né? Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez aterrorizados, mas recebestes o espírito de adoção baseados no qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Amém. Se hoje você tivesse o poder de chegar e escolher um problema na sua vida, qual seria esse problema que você resolveria agora? Se você chegasse e pudesse escolher um problema na sua vida, qual seria esse problema que você resolveria agora, nesse exato momento? Talvez a conta do banco, ou as contas que nós temos para pagar, ou talvez a saúde, ou talvez um relacionamento, ou talvez um problema de trabalho, ou talvez... Mas será que realmente esse problema que você resolveria agora, se você tivesse o poder, é realmente a sua prioridade? Porque prioridade é isso. Prioridade é você saber identificar aquilo que é o mais importante da sua vida nesse exato momento.
That's why knowing what priority is important. Priority is the most important thing in your life. Prioridade é aquilo que é o de mais importante agora na sua vida. Será que o seu problema, que hoje você identifica como o mais urgente, é ou deveria ser a sua prioridade? Porque prioridade tem esse poder de fazer a gente focar. E quando a gente foca uma coisa, a gente coloca todo o nosso esforço, todo o nosso tempo, todo o nosso investimento naquilo. Por quê? Porque a gente encara aquilo como a coisa mais importante, aquilo que precisa ser resolvido, e aí a gente se joga naquilo. Saber a sua prioridade é muito importante, porque atrai você, atrai a sua vida. Hoje, a nossa vida, ela é totalmente direcionada pelas nossas prioridades. Você, eu, nós acordamos de manhã e a gente move em direção àquilo que a gente chama de prioridade. E a minha pergunta para todos nós hoje é: será que aquilo que hoje eu identifico como prioridade é realmente a prioridade que eu deveria estar focando? Pensa no céu. Pensa no céu, se é que a gente pode imaginar céu. Mas pensa num lugar muito bom. Pensa num lugar muito bom. Pensa num lugar perfeito. Tenta pensar num lugar bom. Tem gente que gosta de montanha. Tem gente que gosta de praia. Então lugar bom, lugar perfeito, parece uma montanha. Ou parece uma praia. E aí você vai imaginando esse lugar perfeito. E aí nesse lugar perfeito, você imagina tudo aquilo que você entende que é bom. Imagina esse lugar perfeito. Agora imagina você olhar para o lado e você não ter alguém que você mais ama. Você está naquele lugar perfeito, mas seu filho não está lá. Sua mãe não está lá. Imagina um lugar mais perfeito, onde você tem tudo aquilo que você gosta, onde você pode passar a sua eternidade naquele lugar, desfrutando das melhores das coisas que você já experimentou. Só que naquele lugar não está alguém que você ama. Céu vai além desse lugar que a gente pode imaginar. Agora pensa, no céu, você olhar para o lado e não está aquela pessoa que você ama. Não está o seu marido, ou não está a sua esposa, ou não está o seu filho, ou não está o seu irmão, ou não está a sua filha, não está a sua irmã, não estão os seus tios, não estão os seus padrinhos, não está faltando aqueles que você ama. Pensa de novo na sua prioridade. Pensa na realidade do céu, pensa na situação espiritual daquelas pessoas que você ama e pensa aonde você está gastando a sua vida. Será que realmente aquilo que você pensa que é a prioridade realmente deveria ser a sua prioridade, a minha prioridade? Aonde será que nós deveríamos estar colocando a nossa força, a nossa vida, os nossos esforços, os nossos tempos, gastando o nosso dinheiro e tudo aquilo que a gente tem? Imagina o céu. Será que eu e você, nós estaremos lá? É por isso que a gente fala de evidência, porque evidência é uma coisa muito importante e faz parte do dia a dia. Aí você vai falar assim: pastor,
O que é evidência? Eu não estou conseguindo entender. Você falou de prioridade e agora você pulou para evidência. Evidência, você já vai entender por que eu estou falando. Porque evidência, o que é evidência? Evidência é aquilo que mostra claramente o certo, o verdadeiro. What is evidence? Evidence is what shows to anyone what is the truth. It's evidence. If I want to show something to somebody, I'm going to show to that person the evidence, the proof. A evidência, então, é algo que eu uso para mostrar para alguém aquilo que é verdadeiro, aquilo que é fato. E o que isso tem a ver com prioridade? Porque não tem como a gente olhar para alguém e falar assim: você é salvo. E você não é salvo. Não é meu papel chegar aqui e falar para você, e julgar você, e determinar, você está salvo, você não está salvo. Não é meu trabalho, não é trabalho de ninguém. E o que a evidência tem a ver com isso? A evidência, por um outro lado, o que a palavra de Deus fala é que aquele que é salvo, ele dá mostra da sua salvação. Ele dá evidências da sua salvação. Aquele que está com Jesus, a palavra de Deus fala, tem evidência, tem prova. Você vê. Então qual que é o nosso trabalho aqui? O nosso trabalho não é olhar para a vida do outro e falar, esse daqui é salvo, esse daqui não é salvo, esse daqui vai para o céu, esse daqui não vai para o céu. Qual que é o meu trabalho? Meu trabalho é olhar para a minha vida, para o meu coração e examinar se a minha vida, o meu andar, o meu viver, o meu respirar, aonde eu coloco os meus esforços, aonde eu estou gastando a minha vida, se eu vejo evidências do meu relacionamento com Deus. O meu trabalho é olhar para a minha vida e enxergar se eu vejo provas de que eu sou uma pessoa salva. É isso que a palavra de Deus fala. Porque essa deveria ser a sua e a minha prioridade. Porque a palavra de Deus fala que tudo aquilo que a gente vê nesse mundo, uma vez vai passar. As contas vão passar. Glória a Deus. Trabalho vai passar. Graças a Deus. A casa, o carro, a escola, tudo vai passar. Mas o que permanece eternamente é o nosso relacionamento com Deus e aonde a gente vai passar esse relacionamento. Porque a Bíblia fala, e a Bíblia é clara, porque a própria Bíblia ela é uma evidência de que aqueles que têm um relacionamento com Jesus, eles passarão esse relacionamento com Deus na eternidade, no céu. Mas aqueles que não têm Jesus, porque eles não têm um relacionamento com Deus, eles serão eternamente separados de Deus. E a palavra de Deus fala, essa separação será no inferno, num lugar de punição e sofrimento eternos. Por isso, o que é mais importante? Você se preocupar com um pedacinho da sua existência ou com toda a eternidade? É importante você se preocupar com um dia da semana ou é importante você se preocupar com o resto dos anos? Porque a palavra de Deus fala que a nossa vida aqui nesse mundo é um sopro. Eu sei que você hoje vem aqui com preocupações, com obrigações, com responsabilidades. Eu sei, porque eu também tenho responsabilidades, obrigações, preocupações. Mas o que hoje eu gostaria que todos nós pudéssemos parar um pouco para pensar é na coisa mais importante da nossa vida. A decisão mais importante que hoje a gente pode tomar. Como está o nosso relacionamento com Deus e aonde nós vamos passar
a nossa eternidade. Como é que então a gente pode saber se a gente é salvo? Como é que você sabe? Como é que você sabe? Pastor, como é que você sabe que você é salvo? How can I know? How do I know I am saved? Pelas evidências. Como é que você sabe se você é uma pessoa que tem um relacionamento firme com Jesus e através desse relacionamento você agora é uma pessoa salva dos seus pecados? Pelas evidências. Pelas evidências. A pessoa que é salva em Cristo Jesus, ela mostra evidência dessa salvação. E é isso que a gente vai ver agora em Romanos capítulo 8. The person who is saved by Jesus, that person shows the evidence of that salvation. And that's what we are going to see in Romans chapter 8. Porque Paulo aqui, em Romanos capítulo 8, ele fala do Espírito Santo. Se um dia você chegar na sua casa e você quiser aprender sobre o Espírito Santo, vai para Romanos capítulo 8. Porque Romanos capítulo 8, Paulo ele fala do Espírito Santo e ele é movido a falar do Espírito Santo, mas chega num momento aqui que ele fala uma coisa muito interessante. Olha aqui no versículo 16. Olha o que o Paulo fala aqui no capítulo 8, versículo 16. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Como é que você sabe se você é salvo? A evidência é de que o próprio Deus Espírito Santo fala dentro de você, no seu coração, de que você é filho de Deus. Como é que você sabe se você é salvo? Paulo aqui, ele fala o seguinte, ele fala que o Deus Espírito Santo, dentro da pessoa, fala. Dá testemunho, a palavra que ele usa aqui é testifica, dentro do coração da pessoa, com o próprio íntimo da pessoa, de que aquela pessoa é filho ou filha de Deus. É o testemunho interior. As pessoas, geralmente elas falam assim, todo mundo é filho de Deus. Todos nós somos filhos de Deus. Mas quando Paulo fala desse testemunho interior, é algo muito mais poderoso do que apenas uma crença, uma superstição. Porque superstição é isso, superstição é crença. Sabe quando você... tem algumas pessoas, né, que você fala uma coisa assim, né, que é uma coisa meio chata, uma coisa meio... que não traz uma boa... vibração, aí a pessoa tem aquele costume, né, de bater 3 vezes na madeira, né? Isso é crença, isso é superstição. Mas quando a Bíblia fala de Deus Espírito Santo testificar dentro de você, ele está falando de uma coisa muito mais do que isso. Muito mais forte, uma coisa muito mais poderosa. Por quê? Porque é Deus confirmando dentro do seu coração. Então, quando alguém fala eu sou filho de Deus, existe uma diferença da crença popular de que todos nós somos filhos de Deus, de que eu e você somos filhos de Deus, então a gente merece coisa boa nessa vida, a gente não merece sofrer e passar por dificuldade, afinal de contas, eu sou filho de Deus, você é filha de Deus. Não. Paulo não está falando disso. A Bíblia, a palavra de Deus não fala disso. O que a Bíblia fala é de algo muito maior, muito mais poderoso e verdadeiro. É Deus falando no seu coração, é confirmando, é testificando no seu íntimo de que você é filho ou filha de Deus. Isso é algo poderoso. Para Paulo, uma pessoa que era de um background, de uma cultura judaica, isso é algo poderoso. Por quê? Porque no Antigo Testamento,
o Espírito Santo, ele só vinha em pessoas especiais. Era só rei, era só pessoa que era encarregada de um trabalho específico para Deus. E quando terminava aquele trabalho, o Espírito Santo ia embora. Deus, Espírito Santo, não ficava na pessoa permanentemente. Não vinha para qualquer um. Só pessoa muito especial. Mas para Paulo, para aqueles que têm Jesus, para aqueles que creem em Jesus, o Deus Espírito Santo agora habitava plenamente e ele falava de dentro, no coração, e testificava no coração daquela pessoa de que você pertence a Deus. Isso trazia na vida da pessoa algo poderoso. Por isso que Paulo fala de que a pessoa que é salva, a pessoa que tem Jesus, ela tem evidência. Porque não tem nada mais poderoso do que o Espírito Santo, o Deus Espírito Santo morando naquela pessoa 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não tem nada mais poderoso. E é tão poderoso que olha o que acontece na vida da pessoa que tem Jesus no coração. Olha o que ele fala aqui no versículo 14. A pessoa que tem o Espírito Santo de Deus, a pessoa que tem Jesus, a pessoa que deposita sua confiança em Jesus, ela é guiada pelo Espírito Santo. Olha o versículo 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Qual que é a evidência de que você é uma pessoa salva? What is the evidence that you are going to heaven? That you are saved? You are led. You are guided. You are directed by the Holy Spirit. Verse 14. A evidência de que você é uma pessoa salva é de que você não apenas tem o Espírito Santo habitando dentro de você, e esse Espírito Santo ele agora testifica sobre o seu relacionamento com Deus, mas esse mesmo Deus Espírito Santo, ele dirige a sua vida, ele guia a sua vida. E como que é que o Espírito Santo dirige a sua vida? Através da palavra de Deus. O Espírito Santo, ele dirige você, não é chegando e falando assim. A gente pensa às vezes que o Espírito Santo, Deus, é como se fosse um GPS, né? Vira à esquerda. Daqui 1 milha lá você vai ter que tomar a direita agora. Olha, né? E às vezes a gente espera que Deus fizesse isso, né? Que chegasse assim, às vezes a gente pensa que Deus tinha que ser que nem o GPS ou o Alexa. Tem gente que quer Deus assim, né? Deus, vai avisando para mim o que eu tenho que fazer, e qualquer coisa, se tiver uma coisa ruim, você me avisa, tá? E assim, eles acham que relacionamento com Deus é assim. Ou tem gente que acha que relacionamento com Deus, com o Espírito Santo, é que nem Alexa. Alexa, que horas são? Alexa, liga a luz. Alexa, abaixa o volume. E acho que Deus é assim, né? Ai, Deus, aumenta o volume agora, por favor. Deus. E assim, mas não é. É algo muito mais profundo e algo muito mais contínuo, onde a gente é convidado a desenvolver um relacionamento com Deus através da palavra. Deus não vai cantando a bola, mas o que Deus faz é te dirigir através da palavra, convidando você, através de muita oração e de muita busca, a conhecer o próprio Deus através da palavra. É isso que é a direção. Deus falando com você através da palavra. Por isso que a palavra, ela tem um papel central. E aquele que é movido, aquele que é dirigido pelo Espírito Santo, o relacionamento com a palavra de Deus é diferente. Como é que você pode falar que você tem um relacionamento com Deus, mas você não aguenta nem a palavra? Você rejeita a palavra. Não.
Eu tenho um relacionamento com Jesus, mas eu não gosto da Bíblia. Não creio na Bíblia. Imagina um dia, eu estou com vocês assim, e aí eu estou conversando com vocês, e aí chega uma hora assim, e eu começo a falar para vocês assim, eu sou apaixonadíssimo pela minha esposa. Eu amo ela demais. Não tem ninguém igual que eu gosto que nem minha esposa. A minha esposa, eu amo ela demais. E aí eu rasgo uns 15 minutos só falando o quanto eu amo minha esposa. E aí, de repente, vem um WhatsApp. E aí eu vejo lá que alguém me deixou uma mensagem. E aí eu ligo a mensagem assim. Aí é uma mensagem da minha esposa falando comigo. Daniel, não esquece de passar no mercado. E aí eu fico lá. E eu fico prestes a desligar aquilo lá. Falei, o que foi? Não aguento nem ouvir a voz dela. Pelo amor de Deus, que voz irritante. Eu estou mostrando evidência do quê? Eu estou mostrando evidência do quê? Eu estou mostrando evidência do quê? Daquele amor ou na realidade de um desamor? É a mesma coisa. Aquele que ama a Deus não pode ter um relacionamento destoante, em desacordo com a palavra de Deus. Por quê? Porque o relacionamento com Deus envolve relacionamento com a palavra dele. Então, todo aquele que é salvo, ele mostra evidência dessa salvação através de um relacionamento com o Espírito Santo e com a palavra. Tem mais uma coisa que a palavra de Deus fala. A outra evidência de que nós somos salvos é através da vida que o Espírito Santo proporciona. The other evidence of salvation in the life of the believer is the life that God, Holy Spirit, brings to your life. É o que a palavra de Deus fala no versículo 13. Olha o que a palavra de Deus fala aqui. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito, e aqui é o Espírito Santo de Deus, mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Então, para Paulo, a evidência da salvação não era algo subjetivo, cada um assim, fazendo as coisas por cada um, e ninguém, cada um te vira, cada um, não. Paulo fala que, olha, se você é salvo, vou mostrar para vocês aqui as evidências, as provas de que você é uma pessoa salva. E aí cada um examine-se a si mesmo. Então aqui ele vai falando do testemunho do Espírito Santo, ele fala da direção do Espírito Santo, e agora aqui ele fala da vida que o Espírito Santo proporciona. Porque aquele que tem o Espírito Santo, que é Deus, que é dirigido pelo Espírito Santo, então a vida daquela pessoa, ela é de acordo com isso. Não tem como ser em desacordo. Se o Espírito Santo habita dentro de você, se Deus habita dentro de você, e você é dirigido, guiado, direcionado pela palavra de Deus, então de alguma maneira aquela palavra que a palavra de Deus fala que é viva e eficaz, ela vai operar na sua vida. E aí então, o que acontece? Paulo ele fala aqui, mortificardes os feitos do corpo. Ora, se o Espírito Santo habita dentro de você, e a palavra de Deus, ela continua penetrando na sua vida, o que vai acontecendo? Você vai mortificando o pecado dentro de você. Mortificando é tornar morto, tornar sem efeito, tornar inerte. Por quê? Morto
não faz nada. Por quê? Porque está morto. Não respira, está lá, mas não faz nada. Então, quando você, que é guiado pelo Espírito Santo de Deus, se rende à palavra de Deus, o Espírito Santo, então, vai operando vida na sua vida. E esse pecado, esse impulso, esse desejo, essa preferência pelo pecado, o que o Espírito Santo vai fazendo na sua vida? Ele vai tornando incapaz, ele vai adormecendo, ele vai mortificando, ele vai tornando sem poder e sem efeito. Está ali, lógico, está ali. Porque a gente ainda não foi transformado completamente. A gente ainda não foi para o céu. Mas o Espírito Santo vai tornando sem poder, sem efeito, sem domínio. Por isso que aquele que tem Jesus tem o Espírito Santo. E uma das evidências dessa vida com Deus é uma vida que caminha cada vez mais para uma vida em santidade com Deus, mortificando o pecado. Evidência, prova daquilo que é verdadeiro. Por que a gente falou de tudo isso hoje? Porque a coisa mais importante que você tem para resolver hoje, agora, é o seu relacionamento com Deus. Porque isso depende aonde você vai passar a sua eternidade. Eu sei que você deve estar preocupado com a situação do país. Eu sei que você deve estar preocupado com as responsabilidades. Eu sei que você deve estar preocupado com tantas coisas. Eu sei que você está gastando a sua vida com os desejos, com as realizações. Afinal de contas, a gente deixou um país e recomeçou de novo para ver alguma coisa, para desfrutar do fruto do nosso trabalho. Eu sei, entendo, simpatizo, empatizo com você. Mas eu não poderia, de nenhuma maneira, chamar a sua atenção para a decisão mais importante da sua vida, o seu relacionamento com Deus e aonde você vai passar a sua eternidade. Porque por mais que você sofra nesse mundo, se você tem Jesus, a sua eternidade vai ser no lugar mais perfeito que nenhuma mente, nenhuma imaginação consegue imaginar. Vai ser a libertação total de todas as coisas e de todo sofrimento. A própria palavra de Deus fala que no céu, o próprio Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Não há choro, não há doença, não há sofrimento, porque o Deus está lá, é céu. Agora, a palavra de Deus fala de que adianta você ganhar o mundo e no final de todas as coisas você perder a sua alma. De que adianta você conquistar todas as coisas que esse mundo oferece e no final, você perdeu. Porque nada do que a gente conquista nesse mundo a gente leva para a eternidade. Porque a palavra de Deus fala de que todos nós, ao final de todas as coisas, nós estaremos diante do tribunal de Cristo. E ali, meu irmão e minha irmã, o que fala mais alto é a evidência. Você pode chegar diante do juiz, contar a sua história. Você pode chegar lá diante do juiz, chorar. Você pode chegar diante do juiz, falar das suas intenções. Mas no final das contas, são as evidências que falam, os fatos. Quais são as evidências de que você vai colocar diante de Cristo, de que você tem o céu garantido? Então hoje, ao olhar para o seu coração, se você vê que falta evidência, hoje a palavra de Deus fala de que
em Efésios capítulo 1, versículo 13, de que todos aqueles que creem em Jesus, eles são selados com o Espírito Santo. Então hoje, se você olha para a sua vida e você vê que você precisa de Jesus, que você, para trás, você viveu uma vida que, não, era uma vida que não tinha Deus. Eu pensava que era filho de Deus, falava para os outros que eu era filho de Deus, que eu tinha Deus, mas na realidade, ter Deus é algo muito mais profundo, como a palavra de Deus fala. E você olha e vê para você e fala assim, eu não tinha Deus. Na realidade, minha vida não tinha Deus. Não tinha Deus. Então, o que a palavra de Deus fala é simples. De que todos aqueles que creem em Jesus, eles são selados com o Espírito Santo de Deus. Você não tem que fazer nada. Você não tem que ir lá pagar promessa, você não tem que ir lá rezar o terço, você não tem que fazer nada. A única coisa que você tem que fazer hoje é, diante de Cristo, reconhecer que você é um pecador e crer que Jesus é o único sacrifício suficiente para os seus pecados. De que Jesus Cristo é Deus, de que através da morte dele você tem perdão total dos seus pecados, e ao colocar a sua confiança nele e não em você mesmo, eu vou para o céu não por causa das coisas boas que eu faço, mas eu vou para o céu porque eu creio que Jesus Cristo morreu por mim. E eu creio que da mesma maneira que Jesus Cristo ressuscitou no terceiro dia, quando ele voltar, eu vou ressuscitar também. Então, se você vê hoje que você precisa de Jesus, creia em Jesus. Porque a palavra de Deus fala, todo aquele que crê em Cristo é selado com o Espírito Santo. Todo aquele que crê em Cristo, confia em Jesus para a sua salvação, no momento exato que eles creem, depositam a sua confiança, o Espírito Santo vem e habita plenamente. Ele sela aquela pessoa. Coloca o selo de, agora aquela pessoa pertence a Deus. Mas aí você fala, eu já fiz isso, eu já sou salvo, tenho a plena certeza de que eu sou salvo, pastor. Então, continue mostrando as evidências. Continue mostrando as evidências da sua salvação. A direção do Espírito, a vida do Espírito. Porque todo aquele que crê em Jesus não apenas confessa com a boca, mas demonstra e declara com a sua vida. Meus amados, eu sei que a gente, como imigrante, passa por momentos muito difíceis. Criando filho, é casamento, é trabalho, muitas vezes é saúde, é status, e é tanta coisa. É pedaço da gente que ficou no Brasil. São coisas que parecem que muitas vezes grandes demais para nós, que a gente não consegue resolver. E muitas vezes a gente olha para nós e parece que a gente está dando soco no vento. Parece que a gente é aquele ratinho que fica correndo atrás da roda. E muitas vezes a nossa vida entra nesse estado, sabe por quê? Porque é Deus dirigindo a gente para esse exato momento, onde Ele quer que a gente abra os olhos e perceba que existe uma prioridade maior. A coisa mais importante da nossa vida, o nosso relacionamento com Deus. Meus amados, o meu desejo, a minha oração é para que realmente haja conversão. O meu desejo e a minha oração e a minha esperança é de que Deus faça um milagre na nossa vida e que Deus continue fazendo esse milagre. Mais do que transformando vidas através de prosperidade, mais do que enriquecendo pessoas, mais do que fazendo milagres na vida física das pessoas, mas fazendo um milagre de salvação, milagre de conversão. Porque isso depende aonde nós passaremos a nossa eternidade. E o meu desejo maior é de que na eternidade todos nós possamos nos encontrar lá e glorificar ao único que é digno de todo louvor e de toda adoração, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos orar. Pai amado, nós queremos te agradecer, ó Deus, pela tua palavra. Continua operando em nós através do teu poder. Nós precisamos de ti, ó Pai,
e necessitamos desesperadamente da Tua graça. Seja misericordioso e bondoso para conosco, ó Pai, ainda que nós sejamos pecadores. Deus, usa a Tua palavra de maneira poderosa, converte os nossos corações. Ó Deus, abre os nossos olhos espirituais. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.